dedo. Não tocar baixa doideira. Carlão Vaz tem que ir junto. Filho. O homem vai e fala assim, essa não estava não, vambora, vamos nós. Tá vendo? Abra sua Bíblia em primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Versículo 1 mesmo, tá? Você vai abrir a Bíblia aí, não vai fechar. Nós vamos ficar no livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Para te ajudar, encontra Samuel ou Reis e vai para frente. Aí você não perde. A principal página da sua Bíblia, se você tiver de papel, é o sumário lá no início, o índice, porque lá tem a página de cada capítulo da Bíblia. Com o tempo, você se acostuma. Não é sempre que a gente ouve uma pregação em Crônicas, então nem sempre a gente vai para Crônicas, às vezes é Novo Testamento, Gênesis. Mais um pouquinho só. Não, é porque eu sei que estava com a música, aí pega de surpresa. Isso, está ótimo. Quem achou, diz, achei. Quem não achou, fala, só um pouquinho, pastor. Ninguém falou só um pouquinho, hein? Nós vamos conversar hoje sobre algo muito importante. Durante o congresso, nós fomos ministrados de várias formas. Durante a pregação do sábado à noite, a pastora Josileia, ela estava falando conosco e ela cantou uma música em trechos ao longo da pregação. E o refrão dessa música faz uma pergunta. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Claramente se refere a Jesus, ao Espírito Santo, se refere à presença de Deus. Na verdade, existem várias músicas que falam sobre a presença de Deus. Por exemplo, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. E aí conclui no doce presença. Tem um que eu gosto muito, que a música fala, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é estar na tua presença. Então a gente canta sobre presença. Nós, quando iniciamos a nossa celebração, geralmente fala, olha, Deus está aqui, amém? Aí o pessoal fala o quê? Quer ver? Vamos de novo. Deus está aqui, amém? Amém. Deus habita você, amém? Todo mundo fala amém, glória a Deus. Só que eu queria ir um pouco mais profundo nessa ideia da presença de Deus. E a minha pergunta é, o que fazer quando Ele vem? O que fazer diante da presença de Deus? Essa pergunta parece óbvia, mas eu quero te comprovar na Bíblia que existem diferentes atitudes, diferentes ações e consequências. E eu quero te mostrar através da história de dois homens, Abinadab e Obed-Edom. Aí você fala, pô pastor, Abinadab e Obed-Edom nunca nem vi, nós vamos conhecer. Você já achou a Bíblia, o texto da Bíblia, no capítulo 13, diz assim, Davi consultou os capitães de 1000, de 100 e todos os chefes, e então disse à congregação de Israel, se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Repara que Davi, uma das primeiras ações que ele tem como rei, é reunir toda a liderança e falar, vamos atrás da arca do Senhor, porque durante o reinado de Saul, ela não estava aqui. Pastor, que arca é essa? Primeira coisa que eu tenho que te falar é, se você está pela primeira vez lendo a Bíblia, quando a gente fala arca, a gente lembra de quem? Pode falar de quem? Arca de? Mas essa arca aqui não é a arca de Noé. A arca de Noé, ela está em Gênesis, teve um propósito específico que foi abrigar a humanidade e os animais durante o dilúvio.
No deserto, Deus deu uma revelação a Moisés para que se construísse alguns equipamentos que representariam o culto de Israel. E no centro de tudo isso havia a arca. A arca, então, ela continha dentro dela a lei que foi dada a Moisés. Ou seja, a arca representava para o povo de Israel a presença de Deus. Ou seja, toda vez que no Antigo Testamento você lê assim, a arca de Deus, a arca da presença, é a mesma coisa que falar, presença de Deus. Então, Davi aqui está falando o seguinte, nós vamos nos reunir e vamos trazer para o nosso meio a presença de Deus, porque durante o reinado de Saul, a presença de Deus não estava aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, meu querido, é que você pode estar levando uma vida onde não há presença de Deus para você se perguntar o que fazer. Porque Saul reinou sem a presença de Deus. A Bíblia conta, lá no registro de Samuel, que o povo de Israel perdeu uma batalha, e nessa batalha, a arca, a presença de Deus, foi roubada pelos inimigos. Só que os inimigos levaram a arca para dentro do próprio templo, de um Deus estranho, e houve uma bagunça, meu amigo. Quebrou o prédio, caiu o ídolo, tudo porque a arca estava lá. A coisa foi tão tremenda que eles falaram, pelo amor de Deus, manda embora essa arca. E aí eles botaram a arca numa carroça e mandaram embora. Essa arca foi, e chegou até um homem chamado Abinadab. Eu te convido a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Vai ser o único texto que vamos ler sem ser crônicas, então você pode marcar com o dedo se quiser. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Porque eu estou afirmando que Israel perdeu uma guerra e perdeu a arca, mas a arca voltou para a casa de um homem chamado Abinadab. E esse registro, ele é anterior à consagração de Saul como rei. Ou seja, a arca chega na casa de Abinadab no capítulo 7. A consagração de Saul vai ser só para o capítulo 9, capítulo 10. Se não me falha a memória, no 10. Então, a arca já não estava em Israel quando Saul foi rei. E a arca só volta no período de Davi. Saul viveu um reinado inteiro sem a presença de Deus no meio do povo. Não é à toa que deu errado. Não é à toa que Deus o rejeitou. Aí você fala assim, poxa, Deus é ruim, é mau, rejeitou Saul, mas Saul rejeitou Deus primeiro. Porque não havia presença dele. Havia vitórias em guerra, havia combate, mas você pode falar, mas pastor, teve vitória. Como é que teve vitória se não tinha presença? Porque tinha um homem chamado Samuel, que buscava Deus e representava. Por causa de um homem, Deus ainda foi misericordioso. Mas Saul caiu. Pode ser que hoje eu esteja falando com alguém que nem faça a pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer quando ele vem, quando eu estou diante da presença? Porque você não sabe o que é a presença de Deus. Nós precisamos buscar essa presença. Pedir, pastor, o que eu faço então? Começa a clamar, Senhor meu Deus, manifeste, se revela, apresente-se, se revele, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ter o Senhor perto. Aquela música, né, o teu toque, tem uma parte no final, que não lembro quem é, se é a Nível ou se é a Gabi Sampaio canta, que fala, ela vai falando, ela vai ministrando, deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir a tua voz, ela vai pedindo, deixa, revela, mas Saul não fez isso. E sabe o que é pior? Saul era rei de Israel. Israel é o povo de, vamos de novo, é o povo de? Então, o rei de Israel, que é o povo de Deus, não se preocupou em ter a presença de Deus. Você pode estar assim hoje. Mas deixa eu te falar uma verdade. Por incrível que pareça, talvez Saul seja um dos melhores casos que vamos apresentar aqui. E olha que eu estou falando de alguém sem a presença. Você vai entender. Você achou o texto de Samuel, sim ou não? Versículo 1. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor. Pastor, está sem contexto. É exatamente aqui
que uns homens vão encontrar a arca que os inimigos de Israel mandaram embora. Aí eles pegam a arca e falam, vamos levar para onde? Diz a Bíblia, levaram a arca do Senhor à casa que ficava na colina. E olha que interessante. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Agora, versículo 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quanto tempo a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab? 20 anos, e não tem nenhum registro mais. Por 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. Nós vamos ver que com Obed-edom, a Bíblia relata outra coisa no tempo que a arca ficou na casa dele. Mas na casa de Abinadab eu só tenho o seguinte registro. São 20 anos de silêncio, nada aconteceu, nada foi diferente. Tinha alguma pessoa para guardar, mas não tem relato nenhum. E o povo de Israel? Sofrendo, clamando, com problema. Porque, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu preciso que você preste atenção nisso. Eu explico, mas eu vou afirmar primeiro. Não adianta clamar pela presença e você se omitir ou negligenciar a presença de Deus. Caso contrário, a sua resposta para o que fazer com a presença de Deus quando Ele vem é ser igual a Abinadab. Teve a presença de Deus por 20 anos e não fez? Eu tenho muito medo quando a gente pede algo de Deus, principalmente quando a gente pede por mais de Deus. Por exemplo, enche-me até transbordar. Encher até transbordar. Porque nós às vezes pedimos sem entender o preço. Às vezes pedimos sem entender o processo. Você quer ser cheio da presença de Deus, sim ou não? Você está pronto para o processo, para ser cheio da presença de Deus? Porque vamos lá, vamos pensar rapidinho. Deus é santo, sim ou não? Sim. Foi cantado aqui lindamente. E eu nem combinei com o Isadora o tema da música. Foi cantado sobre o Espírito Santo, que é poderoso, que é a melhor coisa, que pode nos habitar, e Ele é santo. E você realmente espera que a presença do santo seja completa na sua vida, enquanto você não estiver disposto a se colocar e dobrar a presença para mudar algumas coisas? Se nós somos a habitação do Espírito Santo e Ele vem habitar, você muda as coisas na sua casa conforme a tua vontade. Ah, eu não quero mais o móvel aqui. Bota lá, não sei se na casa de alguém é assim. Agora não é aqui, vai lá. Não é mais aqui. Agora que eu não estou mais morando lá na casa da minha mãe, de vez em quando eu chego e falo, rapaz, as coisas estão diferentes. Cada vez que eu vou, tem um negócio diferente. Muda as coisas de lugar. A casa de quem? Não é sua? Você muda. Se você quiser tirar a cama do quarto, botar na sala, dormir na sala, você faz. Uma vez eu e Estela falando assim, aqui a sala é mais fresca. A gente pegou o colchão, botou na sala e dormiu na sala. A gente está lá, a gente faz o que quiser. Se você quiser dormir no chão, você dorme no chão. Se você quer sentar no sofá, senta no sofá. Se você quer sentar no chão, senta no chão. A casa não é sua. Porque você é o dono. Você está pronto para que o Espírito Santo seja dono da casa? Mude as coisas conforme a sua vontade? Porque se você estiver pronto, algumas coisas vão mudar. E é aqui que a coisa pega. Porque Ele muda. Ele mexe. Porque se Ele não fizer nada, significa que tem uma arca, talvez guardada sob um pano, esquecida por 20 anos. 20 anos, meu irmão. Faz uma conta, eu vou fazer uma conta rápida. Deus me transformou por completo e me chamou para viver para Ele, e nem foi como pastor, como cristão mesmo. Assim como Ele te chamou, 2015. 20 anos daria 2035. Imagina, 20 anos, de 2015 a 2035, tendo a presença, mas negligenciando, dizendo não, esquecendo de canto. Para que a presença? Talvez você conheça o texto famoso que perguntam a Jesus assim, por que seus discípulos não estão jejuando? Eu já comentei aqui sobre, mas eu vou repetir. E aí Jesus olhou para eles e respondeu. É muito legal, porque a gente lê a Bíblia rápido, a gente não percebe, mas alguém perguntou a Jesus, por que os seus discípulos não estão jejuando? Ao invés dele responder assim, não estão, porque eu estou aqui, tanana, ele fala assim,
Os amigos do noivo celebram a presença do noivo. Um dia o noivo não vai estar com eles, aí eles vão lamentar. Aí você fica assim, por que Jesus está falando de casamento? Ele estava dizendo que não faz sentido jejum se Jesus estava lá. Quando Jesus não estiver, você vai ter que buscar mais da presença. Mas ele está lá, você vai ficar falando assim, Deus vem, aí Jesus do lado assim. Estou aqui. Por favor, quero mais de ti, Jesus. Pô, eu estou aqui. Não faz sentido. Quando eu for embora, vocês vão clamar. Então, a expectativa de Cristo é que você jejuasse para ter mais. Olha a expectativa. Aí, depois ele fala assim, você não pega retalho velho e costura, perdão, retalho novo e costura na roupa velha. E você não coloca vinho novo em odre, em vasilha velha. Agora sim, não faz sentido. Porque a primeira história até faz sentido. Jesus está falando que os amigos do noivo estão felizes com o noivo. Quando tiver sem o noivo, eles vão pedir, vão ficar tristes. Agora Jesus, explicando o motivo dos discípulos não jejuarem, falou de roupa e falou de vasilha de vinho. Mas a gente não faz isso, certo? Você não pega uma roupa bonitinha sua, uma roupa velha sua, pega, não, vou dar um jeito nela. Aí pega um pedacinho de pano novo e bota assim no meio, agora tá boa. Não, você compra uma roupa nova. E se você colocar vinho novo em qualquer vasilha, o vinho ele é uma bebida fermentada. O que acontece então? Com o tempo ele libera gases, se está fechado, vai fazer o quê? Encher. E se o couro, que é o material da vasilha, ele já estiver desgastado, os gases vão encher e ele vai se romper, porque ele não vai aguentar. Ou seja, se eu pegar uma roupa antiga e botar um pedaço de roupa nova, a roupa nova vai puxar a antiga e vai rasgar. Se eu pegar uma vasilha velha e colocar vinho novo, a vasilha velha não vai aguentar e vai estourar. Jesus estava respondendo assim, vocês ainda não estão entendendo que eu estou trazendo algo novo. Vocês estão me perguntando sobre algo antigo, uma pergunta antiga. Por que não estão... Essa é pergunta antiga, eu estou aqui. Mas isso significa que nós podemos estar fazendo perguntas antigas e não buscando ser novo. Imagina então, se você pede, Senhor, derrama mais da tua presença. E nós somos, por exemplo, uma vasilha velha. Se nós tivermos mais da presença, nós vamos romper. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos que alinhar a nossa expectativa com o nosso processo, com o nosso passo. Mas isso só é válido para quem está dando atenção à presença de Deus. Abinadab teve 20 anos da arca e não fez nada. Querido, isso é uma dádiva que poucos vão ter na Bíblia. Porque essa arca ficou em tabernáculo, ficou na casa de Abinadab, ficou na casa de outra pessoa e depois vai ficar no tabernáculo e depois no templo. Poucas pessoas puderam dizer assim, a presença de Deus ficou na minha casa. Mas estava guardada. O que fazer quando ele vem? A resposta óbvia é, não negligencie. Não afaste, não esconda. Vamos continuar então? Você consegue voltar no texto lá de Crônicas? Agora eu fiz um ótimo uso do celular. Marquei a página. Uhum. Achou já? Foi rápido aí? Viu? Então, Davi reuniu o povo para trazer a arca. Versículo 6 vai falar que ele vai reunir todo mundo e vai lá na casa de Abinadab. Quando ele chega na casa de Abinadab, você conhece a história, se você já lê a Bíblia há um tempo, se não, é uma história diferente, usada até hoje. Eles vão, pegam uma carroça de boi bonita. Hoje em dia, se eu falo carroça de boi bonita, você fala, poxa, carroça de boi, mas na época era o transporte. Então, se fosse hoje em dia, sei lá, ia pegar um caminhão bem bonito, acolchoado por dentro, tudo certinho, sabe? Para colocar assim a arca. Pegou o melhor que tinha, colocou a arca, tocou o boi foi carregando, e eles ao redor, quietinho. Eu estou narrando porque se for ler o texto é muito grande. E aí a Bíblia diz que, de repente, porque estava se carregando nessa carroça de boi, a arca deu uma escorregada de lado e foi cair. Tinha um rapaz chamado Uzá, que de bom coração fez o seguinte, foi cair, o que ele fez? Foi segurar. Quando ele tocou, versículo 10, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu.
Ele morreu, foi fulminado. Meu Deus! Nós usamos esse texto de vez em quando para citar coisas rápidas. E se você não conhece, eu vou te explicar. A Bíblia já tinha dito que quem tinha que carregar a arca eram os levitas, era um grupo específico, e você tinha que fazer o seguinte: a arca foi construída com argolas, que você colocava 2 varas assim e carregava. Você botava então, carregava aqui, ó, a arca. Não era para estar em carro de boi. A presença de Deus não é para estar em lugar bonito. A presença de Deus não é para estar em lugar confortável. A presença de Deus é para estar onde Deus disse que é para estar. Não adianta ter a presença e se comportar de qualquer jeito, porque Deus espera que nós venhamos a se comportar de forma agradável. Tão ruim quanto negligenciar é achar que pode ser de qualquer jeito. E esse é um comportamento comum hoje em dia. Pastor, eu sou imperfeito, o que eu faço? Tem diferença entre aquele que busca ser igual a Deus e está no aperfeiçoamento e aquele que se contentou com as coisas. É bem simples. Se você tem um filho que vai mal, é porque eu gosto de matemática, então meu exemplo é sempre mal em português. Deus abençoe vocês. Ah, mas eu gosto de português e vou amar matemática. Deus te abençoe. Então eu gosto de matemática, então o meu filho vai mal em português, no primeiro bimestre tira 3. Aí eu falo, não está dando. Ele começa a estudar todo dia, estuda todo dia. A média é 6, segundo bimestre ele tira 5. Ele continua estudando, estudando, estudando. Terceiro bimestre, tira 6. Quarto bimestre, tira 7. Você fica feliz ou triste? Feliz, ele não se esforçou, não fez o possível, ele estudou, ouviu orientação, pegou o livro, mas ele errou no caminho, mas ele estava no caminho de aprendizado. É diferente de ele tira 3, eu falo, menino, você vai perder coisa. Aí ele tira 3 de novo. Tira 3 de novo, mas não botou a mão no livro, estudou da mesma forma, ele fez de qualquer jeito. Nós somos assim. Porque se um irmão novo vem aqui e dança porque tentou, a gente aceita. Quando as crianças dançam, se ela errar, ninguém fala, nossa, que absurdo, ela deu um passo a mais. Porque você está olhando a intenção, mas de tentar fazer o correto, de se alinhar, de buscar a perfeição. Aqui, apesar de ser bonita a carroça, já começou errado. E se começou errado, não, já começou pelo propósito errado. Infelizmente, o Zá estava no meio disso tudo. Agora imagina, a presença de Deus está em nós. Como você se comporta em relação a isso? Porque hoje em dia nós temos uma geração de pessoas que se acostumaram com a presença. E não é o lado bom de, nossa, que bom que eu acordei e Deus está comigo, não. Tanto faz a presença. Vem cá, não. Ou então se preocupa, eu vou dar um lugar bonito. Cara, eu acho incrível, porque tem umas conversas de Deus, assim, que estão registradas que eu fico, nossa, Davi acordou um dia falando assim, oração, com Deus, talvez ele deu, Senhor, estou preocupado, estou triste, talvez, assim, essa pergunta eu vou adicionar. Então Deus perguntou, por quê? Aí ele fala, todo mundo aqui morando, as pessoas em prédios bonitos, e o Senhor está habitando no tabernáculo, que era uma tenda, a arca no meio igual de pano, todo mundo em prédio bonito sendo pano. Não, Senhor, isso está errado. Temos que construir um templo para o Senhor. Aí Deus manda dizer para ele, fui eu que mandei fazer o tabernáculo, nunca me preocupei com a beleza do tabernáculo. Não sei por que você está preocupado com isso. Davi, ele tinha uma boa intenção, mas Deus não estava preocupado se era de pano ou se era de pedra. Deus não está preocupado se você é novo ou velho, homem ou mulher, branco ou preto, pobre ou rico. Não está preocupado. Se você pecou uma montanha, pecou uma pedra, se você era torto, se você era ajustado, se você nasceu na igreja, né, o berçário, no caso da igreja, né, nasceu na igreja, berçário, se você nasceu na rua, se você blasfemou, falou mal, mentiu, roubou, se você quer ele não está perguntando isso. Qual é que ele pergunta? Eu não estou fazendo essa pergunta. A pergunta é, você quer se entregar para ser minha habitação? É só essa pergunta. Agora, se entregar para fazer como se a presença de Deus fosse qualquer coisa que você brinca e não brinca, está perto ou não está perto, não faz sentido. É a geração de hoje. E o pior é que a geração de hoje, muitas vezes, diz que isso é ser igreja. Aí eu peço desculpa aos irmãos, mas isso me incomoda. Porque quando alguém conhece outra pessoa que diz ser igreja, mas que faz pouco caso da presença, é aí que surge o testemunho que fere. Pode ver. Ah, eu não me dei bem na igreja. Vai ver a pessoa. Pouco caso da presença de Deus.
Já parou para pensar isso? Pouco caso daquele que você diz que é o mais importante. Então, buscar a presença de Deus é ouvi-lo. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita quem busca de verdade. Mas eu nunca busquei, mas Ele não rejeita quem busca de verdade. Eu posso dizer que Deus prefere te ensinar a como se comportar na presença dEle, do que olhar o orgulhoso que fala, não, é assim, e se apresenta de qualquer jeito ou errado. Pastor, agora eu fiquei em dúvida se eu estou vivendo na presença de Deus da forma certa ou errada. O que eu faço? Anota aí que poucas vezes são dados direcionamentos tão diretos que mudam a nossa vida. Você está anotando? Eu não vi ninguém pegar caneta nem telefone para anotar. Depois você vai no YouTube para achar. Se você quer saber isso, se você quer saber como se comportar na presença de Deus, leia a Bíblia. Ah, pastor, de novo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E eu virei e me manifestarei a ele. Se você quer manifestação da presença de Deus, Jesus disse em João 14, lê e obedece. Ah, mas eu leio, obedece. Ah, mas eu ouvi, obedece. Mas eu fui ensinado na BD, obedece. Obedece. Porque aquele que escuta essas palavras e não pratica é como o homem que constrói a sua casa sob a areia, e veio a tempestade, veio o vento, e veio a chuva, e a casa caiu. Mas o homem que ouve as minhas palavras e pratica é como o homem que firma a casa na rocha, e vem a mesma tempestade que tombou a casa da areia, vem a mesma chuva que tombou a casa da areia, vem a mesma dificuldade que tombou a casa da areia, mas essa casa persevera. A diferença foi ouvir e praticar. Agora eu vou dar mais uma aqui para a gente se ajustar. Sabe por que tem gente que conheceu a presença de Deus depois de você e está mais maduro? Porque é obediente. Muitas vezes assim, a minha maturidade está porque eu sou líder de jovens de sei lá o que, há 25 anos, nunca foi sobre isso, foi sobre obediência. É capaz de Deus encontrar um jovem de 6 meses na presença de Deus obediente, e ver uma pessoa de 20 anos obediente. Porque muitos escândalos que estão aí, vai dizer assim, fulano cantou na igreja, quase todos os artistas que estão na mídia foram cantores da igreja. Os crimes acontecem, foi da igreja. E batia na mulher e era da igreja. E agora é ladrão e era da igreja. Político tal está corrupto e era da igreja. Meus queridos, não era da igreja, ia num prédio no endereço. E em algum lugar. Critério de ser igreja é ter a presença. Cuidado. Porque Deus não fica olhando assim, RG Gospel, nascido do Espírito, 12 de junho de 1986, esse tem a presença. Porque Abinadab ficou 20 anos, porque o povo pegou, fez errado, de que adianta? Eu vou te confirmar sobre isso, vamos seguir na Bíblia. Versículo 12. Morreu Uzá, lembra? Davi ficou triste, porque ele se sentiu culpado. Nossa, morreu alguém, eu errei com a presença. Como poderei trazer a arca de Deus para junto a mim? Imagina, Davi animou todo mundo, vamos trazer a presença. Morreu um, todo mundo largou o projeto. Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, versículo 13, para a cidade de Davi. Mas fez com que fosse levada para a casa de... Vamos agora, como se estivesse cantando. A casa de... Agora, versículo 14. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante... Com Abinadab ficou 20 anos. Com Obed-Edom ficou 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Qual é a diferença? É o tempo? Sim, é diferente. Obed-Edom só teve 3 meses. Quer fazer a conta de 3 meses? Nós estamos abrindo agora novembro. Início de fevereiro, já tinha terminado o tempo de Obed-Edom com a presença de Deus.
Mas Deus diz que ele foi abençoado. Porque quando Obed-Edom teve a oportunidade da presença de Deus, ele valorizou e se apegou a isso. Não adianta 20 anos como Abinadab. Não adianta botar no carro mais bonito que você puder e tratar de qualquer jeito, ou não ser do jeito que Deus quer. Porque Deus disse em Romanos 12:1, através do apóstolo Paulo, um clamor: rogo-vos, pois, pela misericórdia do Senhor, que vocês se apresentem como ofertas santas, sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Não adianta ser vivo se não for santo e agradável. Fogo estranho não sobe. Às vezes, a canção é bonita, mas não alcança o céu, porque não é adoração genuína. Às vezes, a canção é desafinada, mas chega no céu. Às vezes, a fortuna é grande ao ser levada num culto, e não chega no céu. E às vezes é uma moedinha de uma mulher que não tem nada, que chega no céu. Para de achar que qualquer tipo de adoração agrada a Deus. Se fosse assim, seria fácil. Querido, aquele que se agrada com tudo, acaba não se agradando com nada. Tudo está bom. Pode ver, uma pessoa que você dá presente, já deu tudo de que é tipo, ele nunca reclamou, você começa a achar que é falsa. Pai, tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, ele gosta, ele quer me agradar, está fingindo, está mentindo. A Bíblia começa com uma morte por causa de uma adoração rejeitada. A história começa assim. Caim e Abel foram adorar a Deus. Um entregou o que agradava a Deus, o outro o que desagradava. E Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. E talvez você pense que nessa noite Deus pode aceitar qualquer tipo de oferta. Talvez você pense, não, Deus deve ser muito exigente. Basta ser quebrantado e entregar de todo o coração. A oferta, às vezes, para Deus é igual aquele desenho de criança. Um rabisco maluco que ninguém sabe o que está lá, mas Deus consegue sondar o coração e falar: está lindo, meu filho. Sabe quando a criança vem falando aqui, é você, papai? Aí o pai fica todo bobo. É um rabisco assim, para cá, para lá, 3 cores. É o papai, vermelho, verde e azul. O pai nem usa essas cores. Aí, Betina chegava assim, aqui, pai. É você, papai. André quase chorava. Primeiro presente. Está lindo. Ele não está vendo o rabisco. Ele está vendo o coração do filho. Aí, às vezes, você vai, oferece a Mona Lisa, a pintura mais bela aqui, pai, para o senhor. Ele fala: eu não quero isso, eu quero o seu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Esse é o problema. Uma geração que entrega as mãos, mas não entrega o coração. Uma geração que entrega o culto de domingo, mas não entrega o dia a dia da segunda. Uma geração que, eu estou ouvindo a palavra, Senhor, mas de segunda a sexta não segue a Ele. Não adianta, querido, não dá. A gente está se contentando demais com uma presença de qualquer jeito. Eu sou a favor de buscarmos a presença, mas cuidado, que teve gente que ao invés de acertar o culto, matou o irmão. Que isso, pastor? Foi o que Caim fez. Deus falou: está errado o culto, Caim, aceitou de Abel. Ao invés de Caim mudar, Caim matou Abel. E Deus falou assim: Caim, toma cuidado. O pecado bate a porta. Caim, eu fico vendo isso, e Deus fala assim: Caim, pelo meu amor, sei lá, pelo amor de Deus, cara. Por favor, Caim, está pertinho. O erro está à porta, você está quase fazendo besteira. Aí Caim fez assim: pode deixar, Deus. Matou o irmão. Pode deixar, vou ajustar. Matou o irmão. Pode deixar, Deus. Ao invés de eu consertar a minha vida, eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir quem está com a vida certa. Porque aí fica todo mundo igual. O primeiro assassinato aconteceu por problema de adoração. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa que os outros irmãos adorem o Senhor. Deixa que eles cultuem, deixa que eles pratiquem, deixa que eles vivam. Se preocupe com a sua comunidade. Eu fico muito triste quando a gente começa a conversar, e eu confesso que muitas vezes sou eu também que faço, porque isso surge da nossa boca, a gente não percebe. E a gente começa a falar lá: fulano, ó, estranho.
não sei se eu vou cantar isso não, fulano é estranho. Eu lembro que Thales Roberto, quando errou e comentou lá que ele era o melhor da sua época, se sentiu, né, na vanglória, se afastou, foi embora. Aí agora ele voltou, está pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, está com um DVD novo. Aí você, Thales Roberto, né? Parece que a pessoa que está falando é o santo de Israel, o perfeito. Porque olha para Thales, quem é Thales Roberto voltando? Não sei não, meu amigo. Faz o seguinte, então, só não escuta Thales Roberto, então. Mas seja santo. Que mania que a gente tem de não ser santo e julgar aquele que não é santo, dizendo, ah lá, fulano. Porque foi assim que morreu o primeiro. Ao invés de consertar a sua adoração e olhar para Deus, olhou para o irmão. A inveja tomou. Toma cuidado, meu irmão. Eu estou te falando de coração, porque às vezes eu posso fazer isso, eu olhar para um lugar assim, ah lá, está adorando, está dando certo, mas também faz isso aqui é errado. Deixa. Vive a sua busca. Olha para a sua presença. Ah, mas a vida do meu irmão, lá, fulano, tudo dá certo para fulano. Celebra o Senhor. Acerta a sua vida, porque às vezes a gente mata uma amizade no coração. Mata uma pessoa no coração. Chegou agora, já quer liderar, já quer isso, que é isso? Para. Tira esse espírito de Caim do seu coração. Que pergunta, por acaso o Senhor é responsável pelo irmão? É sim. Porque a Bíblia diz, suportem uns aos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros. Você é responsável sim. Quem não veio hoje, você tem que perguntar o que houve. Porque a gente olha, fulano não veio, e aí, você pergunta? Pergunta, cadê? Eu já comentei aqui, tem um grupo de meninos agora que eu estou azucrinando o ouvido desses meninos. Hoje de manhã é EBD, mandei no grupo, cadê? Cadê vocês? Aí, Pedro, estou aqui. Pedro estava de frente para mim assim, eu falei assim, eu sei que você está aqui, né? É óbvio que eu sei. Você está aqui, eu estou vendo. Aí ele botou, estou aqui, mas garantiu, né? Jonathan já falou assim, porque Jonathan teve compromissos do Ministério de Dança nos outros encontros. Então ele esteve lá, Deus abençoou. Aí eu bati na porta e falei, o próximo você está lá com a gente. Beleza. Aí ele chegou e falou assim, hoje tem, né, pastor, que eu estou aqui. Foi isso. Aí, Daniel ou Douglas, um dos dois, acho que Douglas mandou mensagem falando assim, foi os dois, não, Douglas mandou mensagem falando, nós dois estamos indo para a prova do Enem. Aí na hora eu pensei, Senhor, abençoe a vida deles que vão fazer a prova. Juan não se sentiu bem esse fim de semana. Eu perguntei, você está bem? Porque eu perguntei. Você não pergunta. Quando não te pergunta, você fica ferido. Ninguém quer saber de mim, mas você não pergunta. Volto a dizer uma coisa que é óbvia. Eu não estou aqui pedindo em desespero, mas seria bom se você me perguntasse também. E aí, pastor? Sem me pedir nada. Não me pede. Está bem, pastor? Estou bem, meu irmão. Pô, tenha um ótimo dia, pastor. Porque a irmã Benedita, ela de repente manda assim um áudio para mim, orando pela sua vida. Manda um áudio orando, 2 minutos. Toma. E às vezes eu estou meio assim, nem todo mundo, gente acorda bem. Benedita. Caixa alta, rompendo em fé, pastor. 3 minutos e meio de oração. Dá-lhe. Rapaz, eu tenho certeza que o dia que eu desanimo, Deus fala, Benedita, já entendi. Toma. Passa por mim, tá bem? Vamos embora, meu pastor. Rompendo em fé, meu pastor. Manda mensagem para mim também. Cuida de mim. Pode cuidar. 70 pessoas cuidando, está ótimo. Manda mensagem, pastor. Está tudo bem? Como é que está sendo? Agora, quando eu abandono o meu irmão, algo surge no nosso coração. Então toma cuidado, porque a primeira morte surgiu por causa de uma adoração errada. Voltando para Obed-Edom. 3 meses da presença e a bênção esteve na casa dele. 3 meses na presença e ele virou exemplo. Sabe por que ele virou exemplo? Deixa eu achar o texto. Esse eu não separei. Vou ficar devendo aos irmãos. Em Samuel tem um texto que fala assim mesmo. Alguém conta para Davi que na casa de Obed-Edom estava sendo abençoado. É algum texto lá para Samuel, não vou lembrar, acho que é 2 Samuel 6 ou 7. Mas não tem aqui. Vamos direto aqui no capítulo 15, versículo 1. De Crônicas, tá? Perdão. Achou o texto? Aí, viu? Eu joguei mais ou menos a referência, que eu, entendeu? Bebi uma água para achar. Avisaram ao rei Davi, esse aqui não acha não, vai para Crônicas 15 aí.
Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. A coisa estava tão boa para Obed-edom, que estava na presença de Deus, que Davi reanimou em trazer a arca de volta. Só que dessa vez, Davi se ajustou. Por isso que Davi é top, meu irmão. Davi não é o homem segundo o coração de Deus, porque ele acerta sempre. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre se conserta quando erra. Ele errou uma vez. Na segunda, ele foi atrás. Como é que tem que ser? Tem que ser vocês. Capítulo 15. Versículo 2, ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca. Ele falou, tem que ser assim, tem que ser coração quebrantado, vai ter coração quebrantado, tem que ter culto. A Bíblia diz que enquanto a arca andava, ele cultuava, era morto o animal em sacrifício, e o culto ia tendo, e tem que ter, e ele chega dançando, a arca chega na cidade, Davi fala, tem que ter celebração na presença, Davi dança na presença. A esposa olha e fala assim, Davi, esse negócio de dançar na presença eu não gosto não. Davi, na minha versão, diz assim, versão Rodrigo Rezende, não me interessa, eu vou dançar com o povo na presença de Deus. A minha preocupação é o Senhor, a minha preocupação é a presença, mulher. Olha para a presença, celebra a presença. Ele foi desprezado pela esposa, mas não desprezou a presença de Deus. O que fazer quando ele vem? Celebrar o Senhor, buscar, acertar, consertar as coisas. Hoje vai ter ceia. E muitas vezes ceia cai igual um castigo no martelo no coração de quem está distante do Senhor. Bate assim, eu não sou digno. Tinha que bater, sabe como? Hoje é o dia de eu acertar as coisas. Eu estou colocando as coisas em ordem. Eu estou olhando para a cruz, eu estou olhando para Cristo, que morreu na cruz por mim e falou, eu vou acertar a minha vida. Eu não vou mais ser fofoqueiro, invejoso, mentiroso. Eu vou abandonar os pecados, eu vou amar a minha família. Eu vou perdoar, eu vou me entregar de vez. Eu vou fazer discípulo. Eu entendi, pastor. Hoje eu faço discípulo. Eu vou quebrar os ídolos. Eu vou. Eu estou vendo o sacrifício. Olha, o pão significa que ele foi esmagado por mim. Eu não vou ficar parado por alguém que foi esmagado por mim. Eu vou abandonar o pecado. O vinho significa o sangue da nova aliança. Eu não quero mais aliança com o pecado. Isso que tinha que representar a ceia. Um memorial de Cristo. Davi viu a presença e se entregou, meu amigo. Diz a canção que se a graça é um oceano, estamos afogando. Bora, de braçada, mergulhando. Davi errou da primeira vez e não fugiu da presença. Existem duas pessoas na Bíblia. Jonas, que tentou fugir do decreto do Senhor, e Davi, que errou e buscou a presença e se consertou. Graças a Deus teve um peixe para Jonas. Que isso? Graças a Deus o peixe, porque se não tivesse o peixe, Jonas ia se iludir que poderia fugir da presença de Deus para sempre. Você não veio aqui aleatório. Ninguém entrou aqui por acaso. Ninguém entrou aqui por acaso. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que está arruinando a sua família. Deus sabe o que está afastando os seus filhos. Deus sabe o que está atrapalhando a sua casa. Deus sabe o que está atrapalhando os seus dias. Deus sabe o que você já tentou uma vez e não conseguiu. Deus sabe de tudo. Ele está te chamando para a presença. Davi errou uma vez, meu irmão. Davi errou, o rei. É o rei. O líder de Israel errou. Mas diferente de Saul, que se contentou sem a presença para sempre, Davi, na primeira oportunidade, ouviu assim, ó, a bênção de Deus está com Obed-edom por causa da arca. Ele, o quê? Deus está lá? Manda trazer. Vamos trazer a presença. Aí você vai falar assim, poxa, pastor, alguém se ferrou com essa história. Quem? Obed-edom. Nada a ver, meu amigo. Abre aí, capítulo 25. Abre, capítulo 25, deixa eu só achar o versículo aqui, é muito nome. Oxe, cadê o nome do homem? Tem no 26 também, mas calma aí, eu vou achar. Rapaz, Deus levou o nome daqui. Abre no 26, eu já vi aqui, depois eu vou achar o do 25 também. Capítulo 26, versículo 4. Capítulo 26, versículo 4. Achou? Amém.
Diz assim a Bíblia. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo Joal, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Issacar, o sétimo Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Pastor, o que você está lendo? A Bíblia diz aqui que era um turno de quem agora cuidava da presença de Deus no templo. Sabe quem estava lá? Obed-edom e os filhos. Quem foi escalado para agora servir no templo onde estava a presença de Deus foi Obed-edom. E a Bíblia ainda diz que os filhos dele vão servir juntos. Versículo 15 do mesmo capítulo, capítulo 26, diz assim, ó, a Obed-edom, a guarda do lado sul, e a seus filhos, a guarda da casa de depósitos. Obed-edom ficou 3 meses com a presença de Deus. Ele gostou tanto que ele chamou os filhos. Vem cá, vou te mostrar uma coisa que faz bem o quê? A presença de Deus. Quando a presença de Deus foi para a cidade de Jerusalém, sabe para onde que Obed-edom foi? Foi lá. Eu vou ficar na presença. E os filhos? Estão lá. O que fazer quando ele vem? Viver como se aquilo fosse a coisa mais importante e não ir para lugar nenhum sem a presença. Qual é a melhor escolha mediante a presença de Deus? Se entregar por completo. Mas, pastor, e se a presença de Deus parece que está saindo do meu emprego? Sai do seu emprego. E se a presença de Deus não está na faculdade que eu quero? Sai da faculdade que você quer. E se a presença de Deus está me mandando perdoar? Perdoa. Não fique parado se a presença de Deus se move e não se mova se a presença de Deus está parada. Entre qualquer coisa e a presença de Deus, eu nem sei qual é qualquer coisa, tá? Mas fica com a presença de Deus. Não interessa, meu querido. Quando Deus fala, Deus fala. Eu me lembro quando era novo para mim. Ser chamado para ser pastor, nunca tinha sido, óbvio. E eu era relativamente recente, ó. Deus pegou a minha vida por completo em 2015, final de 2015. 3 anos depois eu estava sendo chamado para ser pastor. Os meus pais não são pastores. Porque geralmente você pode entrar no seminário, a cada 30 alunos, 10 tem pai pastor, parente pastor, tio pastor. Eu não. Eu estava concluindo engenharia. Estela estava namorando um futuro engenheiro. Pressupõe-se que esse futuro engenheiro vai ter dinheiro. E agora Deus estava mudando, eu não era mais engenheiro, eu era pastor. Concluí engenharia. E é curioso que se você olhar minhas notas, só nota boa. Mas no final eu levei mais tempo no TCC. Rapaz, atrasou o material, deu ruim no projeto, deu ruim em tudo. A gente também desanimou, meio de greve, uma loucura. Só o final foi difícil. Só nota boa. O final, logo depois que eu entendi que minha vida, eu seria chamado para ser pastor. Aí eu falei com a Estela, falei com meus pais. Com Estela, eu sempre conto isso porque tem que marcar para você. Eu chamei a Estela para comer um cachorro quente do lado do Cefete. Comendo o cachorro quente, eu falei assim, Deus está me chamando, eu vou ser pastor, e eu disse para ela, eu posso ser um pastor pobre. Poderia ser pobre, assim, ter nada, depender exclusivamente da obra e morar na salinha. Mas eu não vou negligenciar o chamado de Deus, não, avisei ela. Quase que eu disse, se quiser, vem para a loucura, se não quiser, eu te entendo. Você gostava de Estela? Muita coisa, a gente não casou. Mas se ela falasse assim, não quero não. Ali mesmo eu pagava a conta, falava, Deus te abençoe, virava as costas, não olhava para trás. Você acha que eu ia virar pedra de sal? Amo muito Estela, mas entre ela e a presença de Deus e Jesus, terminava o namoro na hora. Largava a engenharia de novo. Só dá para estudar lá em Manaus, vai ficar 4 anos longe da família. Não ia ser bom, eu ia falar, pai e mãe, estou indo para Manaus. Entre a vontade e a presença do Senhor, e qualquer coisa nesse mundo, nem me pergunte. Se não tiver a presença de Deus, pastor, você vai? Vou nada, vou ficar em casa, vou ficar onde está a presença. Eu não vou. E se a presença de Deus está aqui por 5 anos, eu fico aqui. Mas está chovendo, pastor, eu fico aqui. Convicção. Não me arrependo nenhum dia da escolha que eu fiz. Deus abriu todas as portas. Deus me chamou para ser pastor. Hoje eu sou o quê? Pastor. Primeiro ministério, estou com os irmãos. Estou feliz. Espero que você esteja também. Não responde, vai que você não está. Fala. Não, vou dar esse modo. Deus trouxe aqui.
respondeu o pedido. Gosto de citar o exemplo de Cristina, que pediu que o pastor não use tênis brilhante e não fique de terno o tempo todo. Meu tênis é branco ou preto e eu não uso terno. Porque Deus respondeu a oração dela. Estamos aqui. Mas se um dia Deus falar, pastor Rodrigo, o seu tempo na cura acabou, é para outro irmão assumir ou outra irmã assumir que eu tenho que levar para outro lugar. Eu cheguei aqui e falo, irmão, estou triste, mas Deus chamou, eu estou saindo. Por quê? Porque importa que ele cresça ou diminua. O ministério não forja, Rodrigo. As escolhas que eu tomo no trabalho, profissionais, não forjam, Rodrigo. É a presença de Deus. Um dia eu falei, Deus, da forma que está eu quero mudar de lugar. Não quero trabalhar com o que eu trabalho porque eu estou entendendo que eu tenho um chamado. Fui para outro lugar que hoje eu sou abençoado. Então Deus muda e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e são chamados conforme um propósito. Pastor, o senhor agora é rico? Não, também, calma. O senhor está agora... A vida tem lutas e dificuldades, muito trabalho, de manhã, de tarde, às vezes de noite. Eu saio toda quinta aqui parcialmente triste de sair no finalzinho do culto nesse período, porque o meu chamado é ser professor de teologia, então é a oportunidade que eu tenho, Deus está abençoando. Saio triste toda quinta que eu saio no finalzinho. Mas está acabando, em dezembro acaba. Em dezembro eu estou aqui exclusivo. Se você não tiver também, eu vou na sua casa te puxar, que eu tá maluco. Mas a presença de Deus a gente não abre mão, não, querido. Se tivesse que gastar até o último centavo, a gente gastaria o último centavo pela presença de Deus. Se tivesse que abrir mão, a gente abriria mão. Se tivesse que mudar, a gente muda. Se Deus falar, agora o culto é todo mundo em pé, como é que a gente fica? Em pé. Agora não tem mais instrumento, meu amigo, vende tudo. Agora Deus falou, agora só vai ser pregação em Atos 2, é Atos 2. Mas agora é só essa palavra sobre a presença, é só palavra sobre a presença. Mas vai ser só música sobre a presença. Vai ser só música sobre a presença. Sabe por quê, meu querido? Eu prefiro 3 meses da vida de Obed-Edom com a bênção do Senhor do que 20 anos sem ter o efeito dela. Fica de pé, meu querido. Hoje eu estou musical, é porque eu toquei baixo com o Carlão, eu estou musical. Tem uma música que eu confesso aos irmãos que eu gosto muito, mas muito. Tipo assim, Jesus na tua presença, eu gosto muito. Toda vez que eu pudesse eu tocar essa música, gosto muito. Santo Espírito, nossa, eu gosto muito. Eu reparei que elas têm coisa parecida, fala da presença. Eu falei, será? Mas tem uma que eu lembro, a primeira vez que eu ouvi, Cezão, porque ele é pai de um César, tocar guitarra, essa música. E toda vez que eu toco essa música, na minha cabeça, pode ser Daniel tocando, vem Cezão tocando essa música. Porque o refrão diz, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. E aí vem agora a parte que pega. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. O que fazer quando ele vem? Viver como se fosse a última coisa da sua história. Se a última experiência da nossa história antes de Cristo voltar fosse aos pés dele e Jesus falar, está consumado, chegou o tempo. Porque você vai viver eternamente na presença dele. A minha preocupação, sabe qual é, meu querido? É que nós não estejamos buscando a presença de Deus de tal forma que a ideia de uma eternidade com ele nem parece o maior presente do mundo. Feche seus olhos. Pensa sobre a presença de Deus. Pensa sobre quanto tempo você tem na presença de Deus. Mas, pastor, eu nem sei o que falar. Eu não perguntei quanto tempo você fala. Quanto tempo você busca. Leitura da Bíblia. Oração. Silêncio. Ouvi-lo. Eu conheço jovem, adolescente e criança que busca a presença de Deus como se fosse a última coisa. E muita gente que só experimenta a presença de Deus no culto de domingo à noite. Que você experimente da presença dele todo dia. Você não precisa de um culto domingo para ter a presença de Deus.
Você não precisa que Carlão ministre por 1 hora uma música que toca o seu coração para ter a presença de Deus. Você não precisa que o pastor fale sobre a presença de Deus para ter a presença de Deus. Você não precisa ter teologia, ter lido a Bíblia 58 vezes. Você não precisa saber todas as coisas. Deus só espera que você queira de todo o coração. Deus só espera que nessa noite, se você não sabe o que falar para Ele, você só fale assim: Deus, eu não sei muito o que fazer, eu não sei como é, e estou meio em dúvida de onde encontrar, mas eu quero tanto a Tua presença, eu quero Te conhecer, eu quero que o Senhor se revele. Senhor, por favor, manifesta a Tua presença. Senhor, a minha casa precisa da Tua presença. A minha sala de aula, o meu ambiente de trabalho precisa da Tua presença. Meu casamento, a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos precisa da Tua presença. Minha vizinhança precisa da Tua presença. Senhor, me mostra a Tua presença. Pensa o que está ocupando o lugar que deveria ser do Senhor. Veja se a presença de Deus não está guardada num canto esquecido, ou se de fato ela é central para a tua história. Se eu